Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Reverendo Giordano, passando aqui para darmos continuidade a uma série de vídeos sobre os 10 mandamentos. No vídeo anterior nós falamos sobre os 10 mandamentos em geral e hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que envolvem inclusive The Chosen e maldições hereditárias. O que é que isso tem a ver com os 10 mandamentos? Então, durante o vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre os primeiros mandamentos ou o primeiro mandamento. Depende um pouco de como a gente conta os 10 mandamentos. Existem maneiras diferentes. Então, para algumas pessoas o assunto da aula de hoje vai ser o primeiro mandamento, para outras pessoas vai ser o primeiro e o segundo. A gente vai observar que esse primeiro e segundo estão bem conectados mesmo. Na realidade, eles vão falar sobre adoração, ambos. Então a gente vai explicar hoje, vou conversar um pouco sobre o que é adoração, o que é idolatria e sobre também castigos coletivos, porque é que isso aparece na Bíblia e qual é o sentido disso, como é que a gente pode interpretar e entender. Antes de a gente dar continuidade, eu só peço que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então vamos lá. Eu vou ler aqui com você Êxodo capítulo 20, os versículos 2 a 6, que tratam do primeiro mandamento ou do primeiro e segundo, dependendo de como a gente contar. Existem tradições diferentes de contagem dos 10 mandamentos. Então, esses versículos dizem o seguinte: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima nos céus, embaixo da terra, nem debaixo, nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, esse texto bíblico a gente pode dividir ele em algumas partes. Uma primeira parte nos ensina que nós só devemos ter um Deus, e a segunda e a terceira parte elas vão trazer consequências disso, desse fato de que nós só temos um Deus, nós não temos vários deuses. Então, por isso, aquilo que vem em segundo e terceiro lugar vão acrescentar algumas consequências. Então, a gente vai falar sobre o que é adoração, essa é a primeira parte desse texto. Em seguida, vamos falar sobre idolatria, que é uma consequência. E, em terceiro lugar, os castigos coletivos, que são consequência desses atos de idolatria. Então, a adoração, quando a gente fala de adoração, nós estamos falando de um reconhecimento da grandeza de Deus e de nossa sujeição a Ele. E o principal ato de adoração é o chamado sacrifício. O sacrifício é justamente uma homenagem através de sinais sensíveis. Pode ser um sacrifício de animais, né? Pode ser oferta de incenso. Existem várias ofertas de cereais, existem vários tipos de ofertas que eram feitas, mas essas ofertas elas são sempre sinais sensíveis. São criaturas do mundo ao nosso redor que nós entregamos a Deus, ou que nós, de certa maneira, consumimos diante de Deus, como um reconhecimento da grandeza dele e da nossa sujeição. Então, são sinais sensíveis. Quando nós entregamos a Deus o sacrifício, nós estamos recolhendo o mundo ao nosso redor e entregando esse mundo ao nosso redor a Deus em adoração. Então, o ato de adoração é um ato de reconhecimento, de gratidão a Deus e de reconhecimento da soberania dele, da grandeza dele, dele como causa de todas as coisas e como fim de todas as coisas. Ou seja, ele como origem e como fim, como causa de várias maneiras, né? Como causa transcendental, mas também como causa final. Então, Deus, ele sendo a origem de todas as coisas, no momento em que nós entregamos a ele uma oferta, nós estamos reconhecendo que aquilo vem dele e que por isso deve ir para ele, né? A gente deve recordar aí do cântico bíblico atribuído a Davi, e que inclusive é parte da liturgia anglicana. Nós dizemos: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu ou do que é da tua mão nós te damos. Ou seja, vem de Deus e por isso retorna a Deus. O ato de adoração, portanto, é um ato de reconhecer que aquilo que vem de Deus deve retornar a Ele. Então, se é assim, obviamente, se Deus é a origem de tudo, o sacrifício ele deve ser prestado a Deus e não às outras criaturas. As outras criaturas podem ter algum tipo de reconhecimento ou honra, mas a adoração ela deve ser exclusivamente a Deus, porque só Ele é causa transcendental e só Ele é fim de todas as coisas. As outras criaturas, elas devem, pelo contrário, elas não devem receber sacrifício. Elas próprias devem se tornar sacrifício para Deus. Então, o principal ato de adoração é o sacrifício.
E por isso, na Bíblia, você vê em vários momentos sacrifício oferecido a Deus, mas existem sacrifícios que também são prestados a outros entes, a outras criaturas, e Deus proíbe que sejam entregues sacrifícios a essas outras entidades. A idolatria consiste nisso. A idolatria é o culto aos ídolos. Um ídolo, ele é uma imagem física, ele é também um sinal sensível, né? Então, um ídolo, ele é uma escultura, uma imagem, o que quer que seja, mas no ídolo existe um ritual, né? No entendimento daquelas pessoas que praticam o culto aos ídolos, existe ali um ritual pelo qual aquele objeto passa, aquela imagem, aquela escultura, né, aquela imagem de fundição, aquilo ali passa por um ritual, e esse ritual faz com que uma certa entidade espiritual fique aprisionada ou conectada com aquele objeto, de tal maneira que o adorador ali, o cultuador do ídolo, ele possa se relacionar e, portanto, possa dialogar e também negociar com o seu ídolo. Então, o ídolo, ele como está aprisionado, ele permite que haja uma negociação ali entre o adorador e o ídolo, entre o idólatra e o ídolo. Então, o culto aos ídolos, ele é condenado, né? Quando o texto de Êxodo 20, versículos 4 a 6, nos falam sobre a idolatria, eles dizem: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que é acima dos céus, etc. O entendimento mais tradicional desse texto bíblico, e aquele que é mais coerente, inclusive, com o texto hebraico, é de que o que está se proibindo aqui é a feitura de ídolos. Não é uma condenação a qualquer tipo de imagem, mas a expressão hebraica que é usada nesse texto, inclusive, se refere a ídolos, a essas imagens que diz respeito a um culto pagão. Isso não proíbe a feitura de imagens em geral. Eu não canso de dizer, né, Deus ele mandou em alguns momentos que o povo israelita construísse certas imagens. Então, você tem ali, por exemplo, na Arca da Aliança, né, os querubins aparecem em vários lugares no tabernáculo, especialmente no templo. Salomão, segundo o texto bíblico, acrescentou certos querubins, além daquilo que Deus havia mandado. Moisés construiu também uma serpente para que o povo israelita fosse curado através da serpente, olhando para a serpente. Então, nós entendemos, com base nisso, que esses textos não estão condenando todo tipo de imagem, mas estão condenando o tipo de imagem idolátrica. E existe uma diferença muito grande entre um culto a Deus que é transcendente, que não pode ser contido no ídolo, e um culto a um ídolo que está contido ali, portanto, envolve uma negociação. A tendência da religião bíblica, especialmente quando caminha na direção do Novo Testamento, é que Deus seja entendido cada vez mais como um Deus absoluto e que, portanto, não pode ser controlado. Então, as imagens que representam a Deus desde o Antigo Testamento são imagens que representam a Deus assim como analogicamente, são imagens analógicas e, portanto, elas não são capazes de representar Deus na sua infinitude. Deus é infinito e, portanto, sua essência infinita não pode ser diretamente representada. O que pode existir, o que pode acontecer é uma representação analógica de Deus. Então, a gente vai entender aqui um pouco sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar como é que na Bíblia aparecem essas imagens de Deus. Mas a gente precisa ter muito nítido isso. A idolatria é o culto aos ídolos. É muito comum, especialmente, isso acontece na nossa língua, isso acontece no português, isso acontece em várias línguas do mundo. Isso acontece especialmente em certos ramos do protestantismo, que a idolatria ela seja tão ampliada que qualquer coisa, né, qualquer imagem que seja vista é entendida como idolatria. Então, e isso acontece também porque muitas vezes todo tipo de amor exagerado, todo tipo de exagero, todo tipo de excesso seja visto como um sinal ali de idolatria. Então a Bíblia não faz isso. A Bíblia não coloca a idolatria na raiz de todos os pecados, de todas as pessoas, de todas as culturas sempre. A gente pode ver aí a conexão entre a idolatria e diversos pecados dentro de uma cultura greco-romana, como Paulo analisa em Romanos 1, mas não existe na Bíblia a ideia de que todo pecado, na raiz dele, individualmente, está a idolatria. Paulo vê ali de uma maneira muito mais histórica do que propriamente psicológica. Então, na Bíblia não existe essa ideia de que na raiz de todo pecado existe a idolatria. Isso não existe. O que existe é uma ampliação da idolatria, do sentido da idolatria, para a avareza. Então, em 2 lugares da Bíblia, o apóstolo Paulo amplia
o sentido da idolatria para a avareza. Mas ele faz isso numa lista em que há diversos outros pecados e que ele poderia ter ampliado também por esses outros pecados e não fez. Ele recusou-se a ampliar o conceito de idolatria para esses outros pecados. Então, a ideia de que todo pecado é uma idolatria, ou evidencia idolatria, ou que todo excesso é idolatria, ou que amar demais é idolatria, isso não tem respaldo, não tem amparo nas escrituras sagradas. A ideia, inclusive, de que o amor está conectado à adoração, não é uma ideia que faz parte da idolatria. O idólatra geralmente não ama o seu ídolo. O idólatra, ele usa o seu ídolo. Pelo menos é assim que acontece no culto aos ídolos de maneira mais comum. Então, como muitas pessoas têm essa ideia de que o ser humano ele é naturalmente idólatra, ou pelo menos assim, a sua natureza caída é naturalmente idólatra, então essas pessoas elas não conseguem diferenciar entre uma imagem lícita, uma imagem correta, uma imagem que traz um benefício e um ídolo. Para elas, sempre onde existe imagem, vai existir ídolo, e essas duas coisas vão estar sempre misturadas, porque o ser humano vai ter uma tendência a pegar essas imagens e idolatrar. Eu não acredito nisso, não conheço nenhuma evidência de que isso seja verdade, e por isso eu não acredito que a gente deve impor essa ideia aí às escrituras sagradas. As escrituras não conhecem essa ideia de que a mente humana é naturalmente idólatra, ou o que quer que seja. A mente humana ela produz pecados, sim, diversos, mas que existe uma tendência à idolatria no ser humano a gente não pode dizer. Então, diante disso, né, diante dessa proibição aos ídolos, a gente vai retornar, inclusive, depois um pouco para a gente entender um pouco mais sobre como funciona essa ideia de representar Deus em imagem, mas uma das coisas que o texto bíblico diz é sobre os castigos coletivos. Eles não façam isso, não pratiquem esse culto aos ídolos, porque eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, uma coisa interessante desse texto é que algo que as pessoas muitas vezes não prestam atenção é que esse texto exalta a misericórdia de Deus mais do que o seu zelo. Basicamente o que esse texto diz é que Deus é mais misericordioso do que zeloso. As pessoas não prestam atenção nisso, mas isso é um fato ensinado por esse texto bíblico. Deus é mais misericordioso do que zeloso, né? O zelo de Deus ele vai até a terceira, quarta geração, mas a misericórdia vai até milhares. Então assim, Deus é incomparavelmente mais misericordioso do que zeloso. No entanto, existe algo aí, mesmo que o zelo seja menor, existe algo que surpreende as pessoas, que é de que Deus visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Em outras palavras, que Deus castiga os filhos pelos pecados cometidos por pais. E aí as pessoas pensam, peraí, mas isso não é uma injustiça, né? Você está punindo uma pessoa pelo pecado da outra. E de fato, é uma injustiça quando nós punimos uma pessoa pelo pecado da outra. Então, como é que a gente pode entender isso daqui, né? Uma coisa interessante é que a gente vê ao longo das escrituras essa ideia de que existem castigos coletivos. Então você tem ali, né, a punição de Sodoma e Gomorra, né, você tem diversos castigos, ou pelo menos ameaças de castigos a diversas nações, dos profetas do Antigo Testamento. Então isso é uma coisa muito comum. Mas já dentro do Antigo Testamento existe a ideia, você pode ler, por exemplo, no livro de Ezequiel. Ezequiel é um livro que apresenta castigos coletivos, e mesmo assim apresenta também a ideia de que a pessoa só pode ser punida pelo seu próprio pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Né? Você vê algo disso em Jeremias também, mas eu acredito que Ezequiel, dentro dos livros proféticos, é aquele que enuncia isso de uma maneira mais nítida. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não morrerá pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. Quando Ezequiel diz isso, parece que está contradizendo aí Êxodo 20. Então, eu vou dizer a você como é que eu acredito que é a melhor maneira de entender isso. Existe uma maneira que eu acredito que não funciona, e algumas pessoas dizem, mas isso aí foi algo que Deus fez por um tempo. Esses castigos coletivos foi algo que Deus fez por um tempo, ali com um propósito pedagógico, ou o que quer que seja, mas que aquilo ali não existe mais. Veja, eu tenho dificuldade com essa interpretação, porque a gente vê no Novo Testamento castigos coletivos. A gente vê Cristo falar, por exemplo, das cidades ali de Tiro e Sidom, de como ele enuncia para essa cidade certos juízos que são coletivos, né? Então, existem diversas coisas na Bíblia que a gente se questiona, né? Existem textos na Bíblia em que, por exemplo, quando Cristo está diante da pregação do Evangelho, você pode ler isso no Evangelho de Marcos, capítulo 5, em Mateus capítulo 10 também, em vários textos da Bíblia. Quando Cristo ele manda os discípulos para pregarem durante o seu ministério, eles olham, se aquela cidade, se ninguém lhe receber, né, quando você sair da cidade, tira a poeira dos seus, bata a poeira dos pés,
porque se virá no dia do juízo como um sinal contra aquela cidade. Então, na Bíblia existem, ainda no Novo Testamento, juízos que são coletivos. E esses juízos coletivos, eles mostram como as pessoas elas estão entrelaçadas. Existe uma responsabilidade que é coletiva. Nós não somos indivíduos arbitrariamente lançados em sociedades para que cada um viva no seu canto e apenas dialogue com os outros que quiser. Existe uma responsabilidade que a Escritura mostra, que é a nossa responsabilidade, a responsabilidade pessoal pela nossa cidade. Nós temos uma responsabilidade de cuidar do ambiente ao nosso redor, de cuidar do ambiente do qual nós fazemos parte, de cuidar da nossa comunidade. Então existe sim na Escritura uma ideia de uma responsabilidade coletiva da qual eu participo. Então eu sou responsável por aquilo que a minha cidade é. Em alguns momentos, isso pode levar à situação de alguém que não tem culpa sofrer ali. E isso acontece, por exemplo, né, o profeta Jeremias ele sofreu ali por muito daquilo que não era culpa dele, não era pecado dele. Mas a gente vê na Escritura também um cuidado de dizer que certas pessoas que não tinham culpa, elas eram, de certa maneira, protegidas por Deus. Isso não acontecia sempre, né? A gente pode ver no livro de Lamentações se falar justamente que ali você tem um justo sofrendo em vão, né? Sofrendo sem ter cometido pecado, mas por causa dos pecados dos outros. Mas a gente vê nas Escrituras esse cuidado, né? Você tem ali um cuidado de Deus com Ló, você tem o cuidado de Deus também com diversas outras figuras, né? Se a gente vê, por exemplo, no livro de Ezequiel, de como certos personagens, se eles estivessem ali, eles evitariam, né? Como Daniel, como Jó, essas pessoas evitariam o juízo contra elas se elas estivessem ali. A justiça delas não cobriria aquelas cidades, não cobriria aquela nação, mas evitariam contra elas. Então, uma coisa que a gente tem que entender, e que eu acredito que é o que encaixa tudo isso, é quando Deus visita os pais, quando Deus visita os filhos pelos pecados dos pais, é sempre numa situação em que os filhos eles estão repetindo os pecados dos pais. Então, essa é a primeira coisa. Deus não trata alguém como culpado sendo uma pessoa inocente. Deus abomina isso, na realidade. Então, se é uma pessoa culpada, Deus trata essa pessoa como culpada. Então, frequentemente você vê os filhos repetindo os pecados dos pais, isso se passando de geração em geração. É nesse sentido, é nesse caso, que eu entendo que Deus visita os pecados dos pais nos filhos. Tanto é que Deus estava dizendo aqui a todos que não praticassem idolatria, não apenas aos pais, né? Deus está dizendo aqui a todos. Então, uma das coisas que está se colocando aqui lembra que o povo, né, adorou o bezerro de ouro e tudo mais, e isso daqui enquanto, né, o mandamento estava sendo entregue. Então é uma coisa interessante que a idolatria estava sendo praticada enquanto o mandamento ele estava sendo entregue. Deus queria que aquele povo, a mensagem de Deus para aquele povo é que eles tomassem cuidado com isso, que eles praticassem o mandamento. Então isso não elimina a nossa responsabilidade pessoal, que está sempre entrelaçada com uma responsabilidade que é coletiva. Então existem sim na Escritura certos castigos, certas punições que são coletivas, mas essa punição coletiva envolve sempre um elemento de culpa pessoal. Né? Quando uma pessoa ela sofre ali no meio e ela não tem culpa, como é o caso de Cristo, por exemplo, essa pessoa é restituída por Deus. Então o próprio Deus ele não considera essa pessoa culpada. Ela sofre porque toda a nação está sofrendo, então aquela pessoa sofre, mas em algum momento Deus a livra daquilo. A gente vê isso no período do judaísmo do Segundo Templo, quando se fala dos mártires, né? Você tem os mártires ali que estão sofrendo, eles são obedientes à lei, e eles são obedientes à lei num contexto em que o povo de Israel está sendo punido por conta da idolatria. Esses mártires não eram idólatras, mas como eles eram parte de um povo que, por conta da idolatria, foi submetido a poderes estrangeiros, esses poderes estrangeiros punem os mártires por serem obedientes à lei. Então o mártir ali está sofrendo de maneira totalmente inocente e por isso o sangue dos mártires ali clama a Deus por justiça. Então isso é entendido ali no judaísmo naquela época como sendo uma expiação. O sofrimento daquele mártir expia o pecado da nação, justamente porque é uma pessoa inocente sofrendo, sem culpa, né? E não é Deus quem está culpando, pelo contrário, Deus é aquele que vai e restaura. Deus é aquele que está contra essa punição que é feita contra o mártir, mas sim é um juízo coletivo. Então, vamos falar aqui um pouco. Eu vi as pessoas falando aí nos últimos dias sobre a série The Chosen.
Então é uma série que fala de Cristo, fala da vida de Cristo e fala especialmente, particularmente, dos seguidores de Cristo, dos apóstolos, aquelas pessoas que estão ali em redor, aqueles homens, mulheres, discípulos em geral, que estavam ali em torno de Cristo. A série foca muito nisso, embora apareça muito a pessoa de Cristo, obviamente, como sendo aquele que os une, né? Então, veja, eu não assisti toda a série The Chosen, eu assisti apenas alguns episódios da primeira temporada e acredito que um ou dois da segunda temporada, assisti pouca coisa. Então eu não tenho como falar da série como um todo. Agora, a pergunta que as pessoas estão fazendo sobre a série é se não é idolatria representar Cristo ali. Então essa é uma pergunta legítima, uma pergunta válida e independente da qualidade da série em geral. Então não vou discutir a qualidade da série, não vou discutir se na série de Chosen Jesus é alegre demais, não vou discutir se né, o que é que está acontecendo ali. Eu acho, tá? Não assisti a série toda, vi pessoas falando coisas sobre Maria, né, dizendo que Maria é mal representada na série, que o próprio Cristo é mal representado na série, que ele não eu colocaria assim o que as pessoas estão dizendo, é que Cristo não é grave o suficiente na série, que ele quando as pessoas dizem que ele é alegre demais é nesse sentido, que ele não é sério o suficiente em momentos que existe certa seriedade. Eu entendo que a gente está ali diante de uma obra de arte, e as obras de arte em algum momento tem que enfatizar certas características que a pessoa tinha. Cristo tinha alegria, ninguém pode duvidar disso, a alegria é fruto do Espírito Santo. Então a série em alguns momentos precisa manifestar isso de uma certa maneira, enfatizar, não como dizendo que aquilo ali de fato aconteceu. É necessário que uma obra de arte enfatize certos aspectos para que não seriam notados, que não seriam percebidos pela maioria das pessoas. E essa série The Chosen certamente é uma série que não é feita para ser degustada apenas por teólogos, mas sim para ser amplamente conhecida pelas pessoas. Então, enfim, mas eu não assisti a série como toda, não tenho como analisar a qualidade dessas coisas. Agora, é pecado representar Cristo daquela maneira, né? Você tem Cristo ali visivelmente na série e tudo mais, isso é pecado? Bom, não é pecado, não é pecado, e não só não é pecado, mas é impossível proibir representações de Cristo. Você pode considerar que uma determinada série representa mal, né, o que quer que seja, mas é impossível proibir representações de Cristo. As representações de Cristo estão aí no mundo de tal maneira que se tornou impossível. E o motivo pelo qual se tornou impossível proibir representações de Cristo foi aquilo que o próprio Deus fez quando enviou seu Filho a esse mundo. Então, a encarnação de Cristo tornou impossível a proibição de imagens de Deus. No Antigo Testamento, Deus ainda não havia aparecido visivelmente. Né? E quando eu digo aparecido visivelmente, não havia nada nesse mundo que a gente pudesse olhar e dizer isso aqui é Deus. Não havia nada disso. Havia, o que havia? Havia certas representações de Deus, certas manifestações de Deus, mas não havia ainda, e a gente vai falar sobre essas representações daqui a pouco, mas quais elas eram, mas não havia ainda ali nada que a gente pudesse dizer isso aqui é Deus, e especialmente de maneira permanente, né? Havia certas visões que alguns profetas tiveram em algum momento que manifestavam Deus, as teofanias, mas não havia, mesmo as teofanias se davam sempre através de alguma criatura e tudo mais. A gente vai entender isso. Então, para quem não estudou essa questão, pode parecer que proibir imagem de Cristo e professar uma heresia contra Cristo sejam duas coisas separadas, mas elas estão diretamente conectadas. Proibir imagens de Cristo em geral leva você, ou melhor dizendo, emerge de uma heresia contra Cristo. Então, são duas coisas que estão conectadas. Se uma pessoa proíbe imagens de Cristo, essa pessoa, de alguma maneira, está conectada com alguma heresia contra Cristo. E você vai entender agora o motivo. São 3 razões principais que eu posso dar. Essas 3 não esgotam esse assunto, não, da relação entre imagens e cristologia ou a pessoa de Cristo. Então, essas 3 razões não vão dizer tudo, mas elas dizem 3 coisas importantes. Primeiro, a coinerência entre Cristo e o Pai. Cristo e o Pai estão entrelaçados, na realidade mais do que entrelaçados. Entre eles existe uma unidade que é a unidade da Trindade, e a unidade da Trindade nada tem a unidade tão perfeita quanto a unidade da Trindade. Então Cristo disse, quem vê a mim vê o Pai. Perceba, os discípulos tinham pedido a Cristo para ver o Pai, Cristo disse, quem vê a mim vê o Pai. Ver, né, com os olhos. Né? E quando eles olhavam e viam aquele rosto humano, eles estavam vendo o Pai. Não apenas Cristo, mas estavam vendo o Pai também. O Filho é o ícone perfeito do Pai. Você pode ler isso, né, em Colossenses, em Hebreus, né, em João também. Sem que eles deixem de ser duas pessoas distintas, o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Não é possível ver o Filho sem ver o Pai. A unidade
das duas pessoas, das duas naturezas em Cristo, em uma só pessoa, essa unidade também é um fator determinante. Perceba, o primeiro foi, Cristo e o Pai estão numa unidade perfeita, né? A unidade deles é inquebrável, de tal maneira que quem vê o Filho vê o Pai. Agora existe uma segunda unidade, e você vai entender quando eu explicar as três, como é que elas se conectam. E como é que elas mostram que é impossível proibir representações de Deus. Então, a segunda coisa é, existe uma unidade entre as duas naturezas de Cristo, sem que haja uma mistura entre elas, mas também sem que haja uma separação, sem que as propriedades das suas naturezas sejam mudadas. Essas duas naturezas estão unidas de modo perfeito e inseparável, de forma que o Senhor da glória nasceu de Maria, de maneira que o Senhor da glória morreu no Gólgota. Quem olha para Cristo vê a sua pessoa divina. Todo mundo que estava olhando para Cristo no seu ministério estava vendo a sua pessoa divina. Não estava vendo apenas uma pessoa humana. Não, estava vendo sua pessoa divina. As duas naturezas, elas estão ali unidas perfeitamente. A natureza divina não está unida só à alma de Cristo. Eu vi uma pessoa argumentar isso. Mas isso não se refere a Cristo de maneira física. Se refere a Cristo de maneira física, sim, porque o corpo de Cristo, o seu corpo físico, natural, humano, ele é parte da sua natureza, e a sua natureza humana está perfeitamente, completamente unida à sua divindade. A divindade não está unida só à alma de Cristo, ela está unida ao seu corpo. Como Paulo escreve, nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Então, se refere ao seu corpo, sim. Quem olhava para Cristo via sua pessoa divina. Assim como o ferro, aquecido pelo fogo, se torna incandescente sem deixar de ser ferro, a divindade, ao habitar corporalmente em Cristo, manifestava ali o seu resplendor. Em terceiro lugar, a unidade entre Cristo e o seu corpo, que é a igreja. Quem se une ao Senhor é só um espírito com ele, é um só espírito com ele. A gente lê em 1 Coríntios 6. Isso tem um nível místico, obviamente se refere a algumas pessoas, mas isso tem um nível mais inicial que se refere a todos nós. Então, quem é batizado em Cristo está revestido de Cristo. De forma que escandalizar um membro de Cristo é pecar contra Cristo. Perseguir um membro de Cristo é perseguir Cristo. Quanto aos mais santos, eles são, como Paulo diz, transformados de glória em glória para refletirem a imagem de Cristo de modo particular. Eles são imagens vivas de Cristo. Então, todo cristão é uma representação de Cristo. Por isso é impossível proibir representações de Cristo. Todo cristão é uma imagem de Cristo. Aqueles que são mais santos, como é o caso dos apóstolos que Paulo menciona, eles representam ainda mais. Mas todo cristão é uma representação de Cristo, porque todo cristão é corpo de Cristo. Então, a única maneira de proibir representações de Cristo seria proibir representações de todo cristão. Mas se quem vê o Filho vê o Pai, então se torna impossível proibir representações de Deus, porque o Filho é Deus. Né? Então, não é possível, portanto, proibir a imagem de Cristo sem cair em alguma heresia cristológica. Ou você nega que Cristo está unido ao Pai, ou você nega que as duas naturezas estão unidas em Cristo, ou você nega a unidade entre Cristo e seu corpo. Então está Cristo, né, com as duas naturezas unidas. Segundo a sua natureza divina, ele está unido ao Pai. Segundo a sua pessoa totalmente, mas a gente pode dizer, por conexão com a sua natureza humana, ele está unido a nós. Mas essas duas naturezas estão unidas ali perfeitamente, inseparavelmente. Então, nós, Cristo, o Pai, tudo unido. Então, a única maneira de proibir as imagens de Cristo em geral é proibir a encarnação. E, portanto, é uma doutrina do anticristo. Isso significa que a única maneira de proibir a imagem de Cristo é proibir a imagem de todos os cristãos, coisa materialmente impossível, já que eles são, em graus diferentes, imagens do Senhor. Se os cristãos podem ser e são representados, Cristo é representado. Portanto, o verbo divino é representado, portanto, o Pai é representado. A menos que se recorra ao velho engano do nestorianismo, separando as naturezas de Cristo. Então, é basicamente isso. É impossível proibir imagens do Senhor. Então, uns dias atrás eu estava refletindo sobre um assunto que tem a ver diretamente com isso e que nos leva às representações de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento há algumas representações de Deus. Primeiro, um é o ser humano, isso aparece lá em Gênesis 1, de certa maneira aparece em Gênesis 9. O ser humano é uma representação de Deus. O ser humano tem a imagem de Deus. Então todo ser humano, de certa maneira, já representa Deus. Mas existe uma segunda, que é uma teofania. Uma teofania é uma criatura, pode ser uma criatura material, como a sarça, pode ser uma criatura mais sutil, pode ser um anjo, mas uma teofania é uma manifestação divina através sempre de uma criatura. Então uma teofania é também uma criatura, tá? Então é uma criatura
que, de certa maneira, carrega ou está imbuída ali da presença divina. De alguma maneira, Deus está ali manifesto, né, de uma maneira que excede a nossa inteligência, tá? Mas Deus está manifesto ali. Então, você vê em alguns casos dizer, por exemplo, que o anjo do Senhor, ele porta o nome do Senhor de alguma maneira, enfim. Então, existe o ser humano que representa Deus, existe uma manifestação mais visivelmente gloriosa, que é a teofania, e a terceira são os símbolos do templo, símbolos hierofânicos, que buscam preservar a memória das teofanias, e que também representam Deus. Então, você tem ali a Arca da Aliança, que carregava a presença de Deus no Antigo Testamento, você tem o trono do Senhor, no qual o rei Salomão se assentou num determinado momento, representando ali visivelmente a Deus. Então isso acontecia também desde o Antigo Testamento. Fora essas representações, existe também algo que acontecia no Antigo Testamento, que é olhar para cima. Veja, você deve conhecer o Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes. Quando se diz isso aqui, está se recordando de um ato de culto, de oração que as pessoas realizavam naquela época. E que Cristo realizava. Cristo, quando orava, ele olhava para cima, ele olhava para o céu. Você vê isso em Marcos 7,34, diz, e erguendo os olhos, suspirou e disse Efatá. Em João 11, então tiraram a pedra, Jesus levantou os olhos para os céus e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Em João 17,1, ao dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Em Lucas 9,16, tomou os 5 pães e 2 peixes e olhando para os céus, deu graça e os partiu. Então veja, nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos Cristo realizar um ato em oração que é olhar para cima. Seus olhos naturais estavam olhando para cima. E de certa maneira, quando ele olhava aqui, o que é que seus olhos naturais viam? Bom, naturalmente, segundo a sua potência natural, o que eles viam era o céu, do mesmo jeito que nós vemos aqui, né? Mas, através, obviamente, da sua natureza divina, ele já tinha acesso ali, em razão, inclusive, da visão beatífica, da qual ele gozava perpetuamente. Ele via, obviamente, a glória divina, eterna do Pai. No entanto, seus olhos naturais eles estavam se voltando, cumprindo um hábito que era o hábito do povo de Israel, que é olhar para cima em oração. E você vê isso, Cristo representando aí esse costume de olhar para o alto. Então os céus, a glória que estava ali nos céus, era também uma representação divina, de certa maneira, como Paulo, mais ou menos nos termos que Paulo coloca em Romanos 1:20. Então, nos últimos capítulos da Cidade de Deus, em que Santo Agostinho discute a visão beatífica, essa visão, né, como Cristo promete que os salvos verão a Deus. Então Santo Agostinho discute esse assunto, né, falando sobre os santos na glória e dizendo que os santos na glória, eles, né, na vida eterna, eles, com os seus olhos naturais, eles terão a visão beatífica. A visão beatífica não vai estar limitada. Quando você fechar os olhos, a visão beatífica vai continuar. Mas quando você abrir os olhos, através do que você vê com seus olhos, você vai ver também. Em todas as criaturas você vai ver a glória divina manifesta. Isso nos mostra uma conexão interessante com essa ideia de representar a Deus que aparece já no Antigo Testamento. As teofanias são manifestações divinas através de criaturas, especialmente imbuídas do nome divino, como a sarça ardente, o anjo do Senhor e outras. Uma teofania é sempre uma criatura através da qual Deus se manifesta, já que Deus é inacessível aos sentidos humanos. Isso significa que uma teofania, enquanto manifestação divina através de uma criatura, é uma antecipação de uma imagem de Deus, de um ícone, que só se tornou possível de fato, plenamente, através da encarnação. Existem antecipações disso no Antigo Testamento. A teofania é a antecipação mais gloriosa. Mas existe ali o ícone. E o ícone é uma preparação para aquilo que Santo Agostinho diz que vai acontecer na vida eterna. Quando você vê uma imagem de Cristo, você está vendo ali uma representação dele. Mas o que vai acontecer é que você vai ver Cristo em todos os lugares. Na vida eterna você vai ver Cristo em todos os lugares. Cristo vai estar em todos os lugares. E aí Santo Agostinho, no penúltimo capítulo do último livro da Cidade de Deus, ele escreve: aonde quer que levemos essas luzes espirituais dos nossos corpos, veremos com o corpo o Deus incorpóreo que governa todas as coisas. Vê-lo-emos também pelo corpo, em todo o corpo, aonde quer que os olhos espirituais do corpo espiritual se dirijam. Nossos pensamentos serão patentes a todos e mutuamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Restou alguma dúvida? Coloca aí nos comentários, diz o que é que você pensou. E se você ainda não fez isso, curta esse vídeo, se inscreve no canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.